As dunas e as ideias reveladas por alunos do 4º ano do primeiro ciclo de ensino básico do concelho de Pombal. Desafios para um projeto de educação ambiental. O que são dunas? Formas litorais resultantes da acumulação de areias que o vento arrasta, fazendo a transição entre o mar e a terra. Resultam da ação conjugada do vento sobre as areias soltas e das plantas pioneiras como o estorno. Estas plantas permitem a fixação da areia trazida pelo vento, constituindo um obstáculo à sua progressão. São um importante ecossistema que alberga uma grande variedade de plantas e animais. São a melhor defesa dos litorais, protegendo a terra do avanço do mar, das areias e do vento. A destruição das dunas resulta fundamentalmente da ação humana, como por exemplo, pisoteio das dunas por banhistas e veículos todo-terreno, a extração de areias, deposição de lixos e entulhos, construção de estruturas fixas, como por exemplo habitações, bares, parques de estacionamento, estradas paralelas, à costa, paredões, etc. Como proteger as dunas? Evitar andar sobre as dunas, não circular com viaturas, evitar a extração de areias, não construir sobre as dunas, entre outras. Aquilo que vos trago aqui hoje é um projeto intitulado Dunas, Conhecer e Proteger, que tem como principais objetivos conhecer as ideias reveladas por um conjunto de alunos do primeiro ciclo relativamente a dunas, como se originam, onde se podem encontrar, sua importância, principais agressões, como se podem conservar e respectiva diversidade biológica. Outro objetivo, conceber e implementar um projeto de educação ambiental subordinado ao tema Dunas, Conhecer e Proteger, tendo em consideração as ideias dos alunos e a realidade dunar regional. O público-alvo são 51 alunos do 4º ano, de 4 escolas do primeiro ciclo de ensino básico do concelho de Pombal. Tem como duração este ano letivo, 2021, e a atividade 1, da qual iniciou-se este projeto, foi responder na sala de aula, com supervisão dos professores envolvidos neste projeto, a um questionário online construído com a ferramenta Google Forms. Da análise do questionário, podemos observar as seguintes respostas. O que são dunas? E retiramos 2 exemplos do questionário. Buraco nas montanhas onde os trabalhadores cavam para encontrar coisas. Dunas são montanhas de areia formadas por o vento. Concluímos que apenas 31 de 51 alunos inquiridos conseguem explicar corretamente o que são dunas. O importante é que 8 alunos, ou seja, 16%, referem não saber explicar. Em que locais do planeta podemos encontrar dunas? E temos aqui mais uma vez alguns exemplos retirados do questionário. Podemos encontrar dunas nas praias e no deserto. Eu já vi dunas na praia, Osso da Baleia, em lugares planos, debaixo da terra. O que é que podemos concluir? Os mesmos 31 alunos mostram conhecer onde encontrar dunas litorais e 7 revelam saber que também é possível observar dunas nos desertos. 2 alunos revelam ideias erradas e 6 dizem não saber onde as encontrar. Terceira questão. Como se formam as dunas? O oceano empurra a areia e forma as dunas são criadas pelo vento e pelo mar, formam-se com a força do vento, com o passar do tempo, são naturais e é a natureza que faz isso. Ora, o que é importante salientar aqui? É que 12 alunos, ou seja, cerca de 23%, referem não saber como se formam as dunas. Quarta questão. Já viste dunas ao vivo? Onde viste as dunas? E então temos aqui mais uma vez alguns exemplos. Em muitas praias, no Pedrógão como exemplo, no deserto, em Orão e Fátima, nunca vi, só ouvi falar na TV. O que é que podemos concluir? Que 40 alunos viram dunas em localidades localizadas no litoral regional, Pedrógão, Praia da Vieira, Osso da Baleia, e que um aluno revelou poder ver dunas no deserto e outro revelou ter visto na TV. O importante aqui é que 14 alunos dizem não saber onde se localizam dunas. Questão 5. Ouvimos dizer que as dunas são muito importantes. Pode explicar porquê? E temos aqui mais uns exemplos retirados do questionário. Para não passar o vento, o mar ia sempre em frente, ia ter a estrada, porque serve de barreira para a água do mar não avançar para as casas, porque nos dão os minerais, porque dão para fazer construções, fazem bem ao planeta, porque havia inundações. O que é que podemos concluir?
25 alunos conseguiram revelar corretamente a importância das dunas. 12 dizem não saber e 5 revelam ideias claramente erradas. Questão 6. Tens ideia de alguns erros cometidos pelo homem que possam prejudicar as dunas destruindo-as? Tenta explicar esses erros. E mais uma vez voltamos a retirar alguns exemplos do questionário. Destruindo-as quando as pisa, poluir, destruir, porque vai lá buscar a areia e leva-as nos caminhões. Os jipes destroem-nas quando andam em rally e passeios, quando as crianças as trepam para brincar, quando as pessoas andam em cima delas, tirar muitas pedras e minerais. Ou seja, 31 alunos revelam ideias acertadas sobre as causas de destruição das dunas. No entanto, 10 alunos referem não saber. Questão 7. Se as dunas são importantes, devemos ajudar a protegê-las. O que podemos fazer para proteger e conservar as dunas? E mais uma vez retiramos aqui alguns exemplos escritos pelos alunos. Podemos parar de estragar o ambiente, pôr filtros nas fábricas e parar de cortar árvores, pôr um sinal a dizer para não andar em cima das dunas, pôr passadiços, não fazer exploração de areias, não arrancar as plantas e não destruí-las, não retirar tantos materiais. Ou seja, a maioria dos alunos revela saber como proteger as dunas. No entanto, 7 alunos referem não saber como contribuir para a preservação das dunas. Questão 8. Foi-lhes mostrada esta imagem sem os nomes científicos nem comuns das espécies e foi questionado os alunos para referirem espécies de plantas existentes nas dunas da região de Pombal Leiria. Ora, ao fazermos a análise das respostas obtidas pelos alunos, reparamos que o estorno, o cardo marítimo, a camarinha e o chorão são espécies mais associadas às dunas da região por parte dos alunos. Logo, ressalva-se o facto do chorão, espécie invasora, já ser conectada com as dunas por parte dos alunos. Questão 9. Voltamos outra vez a analisar as mesmas imagens, em que lhes eram dados a mesma ordem e os mesmos números, e neste caso os alunos teriam de referir que espécies não deveriam existir nas dunas da região de Pombal Leiria. Da análise efetuada pelos valores obtidos, nenhuma espécie é claramente indicada pelos alunos como não devendo existir nas dunas. A mais referida é uma das que é possível observar com relativa facilidade, que é o caso do medronheiro. Questão 10. Por que razão não deviam existir nas dunas as espécies que referiste na resposta anterior? E mais uma vez voltamos a retirar algumas respostas dadas no questionário. Porque não é este o seu ambiente natural, algumas espécies são invasoras, os animais também se podiam magoar, porque não têm de se alimentar nem água nem sais minerais, porque quando os homens vão escavar só lhes atrapalha esta vegetação. O que é que concluímos? Que 21 alunos referiram o facto de serem espécies invasoras e 13 alunos, ou seja, 25%, interpretaram mal a questão. Questão 11. Por que motivo algumas espécies vegetais não se instalam nas dunas? E mais uma vez aqui temos alguns exemplos retirados do questionário. Porque não sobrevivem neste ambiente, porque a raiz não se segura na areia e tem pouca água para sobreviver, porque elas precisam de muito alimento e de solos estáveis. O que é que podemos concluir? Que 34 alunos referem imensas causas para a não instalação de algumas espécies não totalmente corretas. Só 10 alunos referem impossibilidade de adaptação das espécies ao habitat. E 7 alunos, 13%, revelam não saber responder. Questão 12. Passamos, neste caso, às espécies animais. Foi-lhes apresentada estas imagens com apenas a numeração, não com os nomes científicos nem comuns, e era-lhes perguntado para referirem as espécies de animais existentes nas dunas de Pombal Leiria. Da análise às respostas dadas pelos alunos, salienta-se o elevado número de referências relativas à gaivota e à cegonha, ainda que a cegonha não exista nas dunas. Questão 13. Por que motivo algumas espécies animais não se instalam nas dunas?
Mais uma vez, retiramos alguns exemplos para ser mais exemplificativo e temos porque necessitam de comida, abrigo e água, porque cada animal vive no seu meio natural adequado, as espécies de animais não se instalam por falta de alimento e por causa das plantas invasoras, porque há menos alimento e não se conseguem deslocar com facilidade. Ou seja, podemos concluir que 38 alunos conseguiram justificar corretamente a não instalação de espécies animais nas dunas, mas ainda 16%, ou seja, cerca de 8 alunos, não souberam responder. Que conclusões gerais podemos tirar deste trabalho? A análise às ideias reveladas pelos alunos, os 51 das 4 escolas do primeiro ciclo de ensino básico do Concelho de Pombal, anteriormente explicitadas aqui nesta apresentação, permitem afirmar que há um grupo de 8 alunos, ou seja, cerca de 16%, que de uma forma quase sistemática revela saber ou nada saber melhor sobre as dunas e as questões ambientais a elas associadas. Ou seja, em algumas questões específicas, este número até sobe para 12 alunos, correspondendo a 23% do total. Acresce a esta situação o facto de algumas respostas às várias questões serem apenas parcialmente corretas. Portanto, identifica-se aqui algumas dúvidas por parte dos alunos e alguma falta de conhecimento acerca deste tema. Face ao elevado número de alunos que revelam desconhecimento total e às demais ideias identificadas com a análise ao conteúdo das respostas ao questionário, está a ser concebido um projeto de educação ambiental, visando permitir aos alunos conceber melhor e contribuir para a recuperação e conservação das dunas do litoral regional. Para que possam aprofundar um pouco mais os conhecimentos de quem nos escuta hoje, deixo aqui algumas notas bibliográficas que podem pesquisar de forma a consolidar melhor alguns conceitos relativos ao tema dunas. Espero ter sido esclarecedora nesta minha apresentação e que tenham percebido a importância da preservação e de um projeto ambiental escolar para crianças desta faixa etária. Obrigada pela vossa presença.